Você já sentiu que o destino de milhares de pessoas estava, de alguma forma, nas suas mãos? Imagine estar sentado à porta da sua tenda em um dia onde o calor é tão intenso que o horizonte parece derreter. O silêncio do deserto é absoluto. Mas, num piscar de olhos, 3 figuras surgem. Não há comitiva, não há camelos, não há som de passos na areia. Eles apenas estão lá. E você sente, no fundo da sua alma, que não são meros viajantes. Um deles carrega o olhar de quem viu o nascer das estrelas. Abraão, um homem de quase 100 anos, sente o coração disparar como se fosse um jovem. Ele corre, ele se prostra. O que começa como um simples ato de hospitalidade vai se transformar na conversa mais audaciosa já registrada entre a criatura e o Criador. Hoje vamos entrar na tenda de Abraão para presenciar o dia em que o homem tentou segurar a mão da justiça divina com as mãos da misericórdia humana. Abraão não poupa esforços. Ele pede a Sara o melhor pão e escolhe o melhor novilho mais tenro. Enquanto os visitantes comem, o clima é de uma calma inquietante. É o Criador aceitando o serviço da criatura. Mas a conversa muda de tom quando a promessa esquecida é colocada sobre a mesa. Onde está Sara, tua mulher? A pergunta não era por falta de conhecimento, mas para marcar um território de milagre. Ali, na tenda, respondeu Abraão, observando o mistério diante de si. A voz então soou com a autoridade de quem comanda o tempo. Eu voltarei daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Lá de dentro, escondida pela cortina, Sara ouve o impossível e ri. Não é um riso de alegria, mas um riso seco de quem já foi ferida pela esperança tantas vezes que o cinismo se tornou sua armadura. Depois de velha, terei ainda esse prazer? E o meu senhor também já é velho? O corpo dela, marcado pela esterilidade de décadas, parecia gritar contra aquela sentença de vida. Era a lógica humana confrontando o poder de quem criou a própria biologia. A reação do visitante foi imediata. Ele não olhou para a cortina, ele olhou diretamente nos olhos de Abraão, confrontando a dúvida invisível. Por que riu Sara? Existe algo que seja difícil demais para o Senhor? No tempo determinado voltarei e ela terá um filho. Naquele instante o riso de Sara congelou. Ela tentou negar, mas o olhar dele atravessava as paredes de tecido e lia cada pensamento escondido. O impossível acabara de ser agendado com a precisão de um decreto eterno. Os homens se levantaram e olharam para o vale na direção de Sodoma e Gomorra. A atmosfera de celebração foi substituída por um peso sombrio. Deus, em um gesto de intimidade profunda, permite que Abraão ouça o dilema celestial. Esconderei eu de Abraão o que estou para fazer? O Senhor revela que o clamor de Sodoma subiu como um grito desesperado das vítimas. A justiça exigia uma visita. 2 dos homens partem, mas Abraão permanece ali, parado como uma coluna diante do Senhor. Abraão sabe que seu sobrinho Ló está lá. Ele sabe que a destruição é iminente. Destruirás o justo com o ímpio? Abraão deu um passo à frente. A voz dele tremia com o peso da responsabilidade, mas ele não recuou. Longe de ti fazer tal coisa. O juiz de toda a terra não agiria com justiça. A audácia de Abraão é de tirar o fôlego. Ele apela para o caráter de Deus contra o julgamento. Se eu achar 50 justos em Sodoma, pouparei o lugar todo, respondeu o Senhor solenemente. Aqui começa a dança sagrada da intercessão. Abraão se sente pequeno, mas sua compaixão o torna um gigante. Senhor, sou apenas pó e cinza, diz Abraão baixando a cabeça. Mas e se faltarem 5 para os 50? Destruirás tudo por causa de 5? Deus, olhando para o coração do intercessor, responde com paciência. Se eu achar 45, não a destruirei. Abraão percebe que há espaço para a misericórdia. O Criador está disposto a negociar a vida com sua criatura. E se forem 40?
insistiu Abraão, com o suor escorrendo pelo rosto. Não o farei por amor dos 40. Abraão sente que o coração de Deus bate por salvação. Por favor, não te ires, Senhor, se eu falar mais um pouco? E se forem 30? Se eu achar 30, nada farei. Cada número baixado era uma vitória da compaixão sobre a sentença. Abraão estava testando as profundezas da graça divina sob o sol escaldante de Manre, lutando por almas que ele sequer conhecia pessoalmente. E se forem 20? A voz de Abraão era quase um sussurro de súplica. Por amor dos 20, não destruirei. Finalmente, o momento de maior tensão. Abraão sabe que está no limite do que um mortal pode pedir. Ele olha para o horizonte onde as cidades pecadoras descansam. Não se ire o Senhor, mas falarei só esta última vez. E se forem achados apenas 10? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Os olhos do Senhor encontraram os de Abraão, com uma ternura que dói. Por amor dos 10, não a destruirei. E assim que terminou de falar, o Senhor se retirou. O encontro físico acabou, mas o impacto estava apenas começando. Após a partida divina, Abraão não voltou imediatamente para a tenda. Ele ficou sozinho, olhando para o vale e se perguntando com angústia: haveria 10? Ele sentia o peso de ter parado a barganha ali. Por que não pediu por 5? A intercessão dói porque nos coloca no meio do fogo cruzado entre o justo e o misericordioso. Abraão refletiu sobre a natureza complexa de Deus. Descobriu que Deus não tem prazer na destruição, mas está disposto a ouvir a voz de um homem intercedendo por estranhos. Ele entendeu que ser amigo de Deus não é apenas receber promessas de prosperidade, mas é carregar o fardo das preocupações do Criador. Naquela noite, Abraão vigiou o horizonte. Ele aprendeu que a fé é acreditar que a misericórdia de Deus pode alcançar um mundo que parece, aos olhos humanos, não merecer nada. O pó e cinza que ele mencionou não era apenas uma frase de humildade. Era a constatação de que, perto da grandeza de Deus, nossa voz tem um alcance infinito quando motivada pelo amor. Se Abraão não tivesse intercedido, a história poderia ter sido escrita de outra forma. Ele nos ensinou que podemos falar com Deus com honestidade e coragem. E você? Se estivesse no lugar de Abraão, em qual número você teria parado? Você teria coragem de insistir pela vida daqueles que erraram? A intercessão é um ato de coragem suprema que nos define. É colocar-se entre a espada e o alvo. Abraão nos mostrou que a justiça divina não é uma força cega, mas atenta aos clamores da bondade. Ele revelou a profundidade do amor que um amigo pode sentir por Deus e por seus semelhantes. Essa é a essência da espiritualidade, o poder de questionar, buscar e confiar. Imagine o silêncio daquela noite, o vento soprando entre os carvalhos e o coração de um homem batendo por uma cidade. Cada suspiro de Abraão era uma oração pela salvação alheia. Ele sabia que o limite fora 10, mas esperava que a luz desses poucos fosse suficiente para dissipar as trevas. É nesse limiar entre a esperança e o julgamento que a verdadeira fé humana é testada. Se essa narrativa tocou você, não esqueça de deixar o seu like. Sua interação mantém este canal vivo. Inscreva-se para não perder o desfecho sobre Sodoma no próximo vídeo. Será que os 10 justos foram realmente encontrados? A jornada de Abraão nos convida a olhar para dentro e perguntar: como estamos tratando a nossa capacidade de interceder? A história não é apenas sobre o passado, é a lente para o futuro. A visita em Manre revelou um Deus que se senta à mesa e ouve os apelos de sua criatura. Essa amizade com o divino é o que sustenta o equilíbrio do mundo. O diálogo sincero é a ferramenta mais poderosa que possuímos para moldar a realidade e buscar esperança em meio ao caos de nossa era. Reflita sobre a coragem de Abraão na sua própria vida.
Quantas vezes silenciamos quando poderíamos pedir misericórdia? Quantas vezes rimos escondidos na tenda diante do impossível? A promessa feita a Sara e a negociação por Sodoma são dois lados da mesma moeda. O poder de Deus agindo através da vulnerabilidade humana. Que possamos aprender a correr ao encontro do Eterno, como Abraão fez naquele dia de calor intenso, prontos para servir e dispostos a lutar pelo próximo. Sou o canal Fé na História. Fique em paz, mergulhe nesses mistérios e prepare-se para o que vem a seguir. O sol de Manre se põe, mas a lição de hospitalidade e intercessão permanece gravada na eternidade. Clica no vídeo que aparece na tela para continuar esta reflexão agora mesmo. A história está sendo escrita por você hoje, através de cada ato de fé e cada palavra de amor. Até a nossa próxima e grande aventura épica, onde a justiça e a graça se encontram novamente.